boas tardes, eu me chamo Jean-Pierre e estou aqui com duas pesquisadoras de pós-doutorado, a Luciana Antoni Schweppes e a Eliane Fittipaldi Pereira. A Luciana vai falar sobre Machado de Assis, sobre Isabel Jacó, tudo antigo romance de Machado, e a Eliane vai falar sobre Clarice, Simone de Beauvoir e Agnès Varda. Então, é isso, gente. Não vou falar muita coisa, senão tira a fala delas. Elas vão falar 15, 20 minutos, depois as duas, né? A Luciana e a Eliane, e depois a gente faz uma rodada de perguntas para vocês irem pensando em coisas. Então, é isso. Luciana, então, vamos lá, pessoal. Bom, começo então com os agradecimentos de praxe, né? Para agradecer a comissão organizadora do evento, agradecer também a área de literatura brasileira por permitir esse espaço para a gente poder expor as nossas pesquisas, e agradecer também a presença aqui do Jean-Pierre, nosso mediador. Então, dito isto, eu queria contextualizar um pouco a minha pesquisa, que se trata de um pós-doutorado supervisionado pelo professor Hélio Seixas Guimarães. E como no doutorado eu trabalhei com o manuscrito do romance Isabel Jacó, analisando a ironia a partir do ponto de vista da teoria da enunciação de Émile Benveniste, no pós-doutorado eu decidi continuar a estudar esse mesmo manuscrito, né, mas agora procurando ver nas rasuras do manuscrito alguns elementos que me apontavam para a construção de certo ritmo da escrita, e que são elementos que eu acho que podem ter a ver, né, essa é a minha hipótese, com o que o teórico francês Henri Mechanic chamou de oralidade, né, por um lado, e por outro, né, já entrando dentro das condições históricas de enunciabilidade da prosa machadiana no contexto mais amplo da cultura brasileira dos 800, né, dentro do que o Costa Lima chamou de auditividade. E é esse aspecto, né, esse segundo aspecto que eu trouxe aqui para apresentar para vocês hoje. Outra contextualização que eu acho importante fazer, que é uma coisa que eu acho que poucas pessoas conhecem, né, quais são os manuscritos do Machado que existem, né? Na Academia Brasileira de Letras, a gente tem 3 importantes manuscritos, então, o manuscrito do Isabel Jacó, com o qual eu trabalhei e trabalho, o manuscrito do Memorial de Aires e o manuscrito do poema inacabado, que o Machado nunca publicou integralmente em vida, que se chamou Almada. E esse manuscrito tem uma aluna do Hélio que está trabalhando com ele também, amanhã ela vai apresentar uma comunicação sobre ele. Além desses 3 manuscritos, tem também um outro importante manuscrito da peça chamada Tu Só Tu Puro Amor, no Real Gabinete Português de Leitura, no Rio, e o manuscrito da peça As Furcas Galdinas, que está na Biblioteca Nacional. Fora isso, assim, tem outros manuscritos esparsos, tanto na Biblioteca Nacional como na própria ABL, tem alguma coisa também, e no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, mas são todos manuscritos de cópias passadas da língua. Então, assim, me interessa muito para o estudo literário, né? Então, assim, o interesse deles é mais, assim, fetichista, né? Só que você tem em mãos um papel com a caligrafia do Machado, né? Além disso, não tem muito o que explorar ali, né? Então, no presente trabalho, pretende trazer à tona aspectos da auditividade presentes na literatura machadiana, sobretudo no manuscrito de Isabel Jacó. E aí eu faço uma rasura no meu próprio título. Eu não vou trazer aqui nada da primeira edição por conta do tempo, né? Então vou me fixar no manuscrito mesmo. Tal elemento de análise, contudo, não me parece ter sido ainda explorado pela fortuna crítica do autor, quiçá pelos críticos literários dedicados à literatura brasileira, quiçá pela teoria literária. Por isso, faço necessário um retorno a quem primeiro formulou tais ideias, sem, contudo, ter desejado abordá-las teoricamente. Falo aqui de Luiz Costa Lima, que em um ensaio intitulado Da Existência Precária, o Sistema Intelectual no Brasil, publicado em 1981, no livro Dispersa Demanda, pretendeu realizar uma descrição do sistema intelectual brasileiro, definindo que, para ele, caracterizaria a nossa cultura e tal sistema intelectual, e ele chamou isso de auditividade. Para o autor, a cultura nacional estaria então marcada não por uma oposição simples entre cultura escrita e cultura oral. Isto é, não seríamos marcados pela simples tensão operante nesse binômio, já que a questão seria aqui um pouco mais complexa, né?
Então isso é importante, tanto por esse conceito da auditividade, como por outro conceito no qual eu trabalho da oralidade, repensar um pouco esse binômio, né? Não pensar mais numa simples dicotomia entre oral e escrito, mas pensar numa tríade, né? Então, Costa Lima então pontua que como uma cultura escrita imposta de cima, arrasando a cultura nativa original, oral, nossa cultura seria caracterizada pela presença de traços da oralidade, de mecanismos diferenciados de organização do pensamento e do saber próprios da cultura oral, porém dentro de uma cultura escrita. Vê-se que antes de uma simples oposição entre oral e escrito, temos um entrechoque entre ambos, gerando o que o crítico chamou de uma cultura auditiva, isto é, uma cultura que não é regida pelas formas de pensar nem das culturas orais, nem das culturas escritas. Nesse sentido, entenda-se aqui que tanto a oralidade como a escrituralidade e a auditividade seriam, então, hábitos de elaboração intelectual distintos, de maneiras de ver, de pensar, de agir, de ver o mundo, né, de redesenhar o mundo. Tais hábitos estariam intrinsecamente ligados à nossa constituição enquanto cultura dentro de um sistema colonial. Então, aqui eu não estou querendo dizer que em outras culturas, na Europa, por exemplo, não exista também uma tensão entre oral e escrito, mas a nossa tensão entre oral e escrito, que gerou isso que o Costa Lima chamou de auditividade, tem as suas especificidades históricas, geohistóricas, né? Isso porque a imposição da cultura escrita vinda de cima tornou um privilégio de poucos e de brancos, que logo procuravam distinguir-se culturalmente, mesmo que fossem considerados brancos de segunda classe, visto que nascidos na colônia. Tal situação gerava uma sensação de despertencimento, de desenraizamento, formando um legado cultural acrítico voltado para o que vinha de fora, com intelectuais pouco afeitos à teorização, mais voltados para a prática. Nesse sentido, logo se formaria aqui, então, uma elite bacharelesca, fundada numa tradição do palco, do púlpito e da tribuna, preconizando uma cultura literária de prosa digestiva, de leitura fácil, assemelhada ao panfleto e ao sermão. Segundo Costa Lima, a escrita no Brasil tornava-se então sucursal do oral, com seu verbalismo inflamado, seu vocábulo raro, construção arrevezada, sua linguagem culta rebuscada como marca de doutor. Tais características nas quais, diz Costa Lima, caro era o estilo, não as ideias, estas copiadas da Europa, geravam uma cultura balizada em discursos voltados para o efeito imediato da palavra, visando impressionar e causando persuasão sedutora, porém sem entendimento teórico do conteúdo. Dessa forma, haveria então uma retórica rebuscada, mais oca, mais assemelhada a uma oratória expressivamente sedutora, garantindo que a cultura continuasse como um distintivo de poucos, visto ser um objeto rebuscado pouco compreensível, e isso marcou toda a criticidade de uma cultura distinguida pela submissão e pela dependência. Nas palavras do autor, então, a cultura auditiva foi entre nós introduzida pelo ensino jesuítico. O efeito de impacto produzido consistia em impressionar o auditório, em esmagar a sua capacidade de dialogar, em deixá-lo pasmo e boquiaberto ante a perícia verbal e a teatralização gesticulatória, maneiras de rapidamente subjugar o auditório, pois a cultura auditiva é profundamente uma cultura de persuasão, mas da persuasão sem o entendimento, donde da persuasão sedutora. Ela se diferencia dos discursos persuasivos das culturas orais, porquanto estes visam a integração dos participantes, de que são provas entre nós as sessões dos cultos religiosos primitivos, ao passo que a persuasão auditiva visa a submissão. Então aqui de fato a gente vai falando com Foucault duas epistenés diferentes, duas maneiras de pensar diferentes, da cultura oral e da cultura auditiva. Assim sendo, tal configuração gerou uma cultura marcada por traços das culturas orais, porém dentro de um regime de cultura escrita, dando ensejo a discursos de roupagem retórica e estilística bem construídas, mas com suas cadeias demonstrativas sem elos definidos. Isso é muito importante, tanto para o Costa Lima como para o Machado. Então, diz Costa Lima, em sua versão romântica e moderna, o estilo auditivo é sedutor, não por horrorizar, por inspirar gestos de pesado arrependimento, que levavam a ser imediatamente engrossadas as filas dos confessionários, mas por seu tom acariciante, de conversa à beira da rede ou ao pé do fogo, de conversa despreocupada. A crônica, também aclimatada ao Brasil, é o seu gênero por excelência.
A cultura auditiva é, portanto, fundamentalmente uma cultura que se transmite sem cadeias demonstrativas. De A passa-se a Y sem que o auditório perceba ou questione ou se interesse em questionar a ausência dos ecos. Então, aqui entrando no caso das crônicas, né, entrando já na ficção machadiana, o Bruxo do Cosme Velho teria então construído seus textos com base no que Luiz Costa Lima chamou de escrita capoeira, isso num outro artigo do Costa Lima. E ele faria com textos aparentemente frívolos, desconversando, mas espetando pontadas, nos quais o suposto absenteísmo do autor seria, na verdade, indício de sua escrita esquiva. Diz Costa Lima, então, tem sido o próprio estilo lapidar de Machado, cool, irônico e contido, o primeiro motor do engano. Assim, sob a aparência de escrita leve e descomprometida, o autor atacaria a fundo as bases dos discursos e das crenças com as quais sua ficção estaria lidando, por meio de uma escrita que se operaria numa rapidez de passes, pelo desconcerto que inoculava em sua frase e pelo desmantelo da lógica proposicional, diz Costa Lima. Construir uma argumentação de princípio constelacional, com a conexão de blocos proposicionais diversos que, entretanto, se interligam por um motivo comum, gerando causalidades invariantes numa verdadeira ginga de capoeira. Segundo Luiz Costa Lima, a capoeira consistiria em desprezar uma lógica estritamente fundada em modos escriturais, isto é, baseada em uma construção linearmente proposicional. Há muitos anos veio-me à cabeça que a demora na introdução dos processos de impressão no Brasil fizera com que entre nós se fixasse o que eu então chamava linguagem auditiva. Queria dizer que se adotava uma forma de composição que, mantendo alguns hábitos da oralidade, menos sua mnemotécnica, seus esquemas rítmicos, sua estudada gestualidade do que suas repetições, seus tipos verbais, sua dissonância, agora desmoldava sob a aparência de um curso escritural. Então é importante a aparência de um curso escritural. Daí, de um ponto de vista estritamente discursivo, uma prosa pobre, fácil, de ideias ralas, salteada ou contraditória, cuja única riqueza era lexical ou de citações de autoridade. A auditividade, em suma, mantinha os hábitos mais banais da oralidade dentro de um molde de aparência escritural. Assim sendo, essa escrita esquiva de Machado, que levou muitos críticos a falar tanto em absenteísmo como em ironia, na verdade seria legatária de uma característica intrínseca à própria cultura brasileira, advinda de uma sociedade pouco afeita à teorização e, portanto, à confecção de discursos lógicos cartesianos, voltados sobretudo para os discursos da oratória jurídica prática, que se aprende e efetua de ouvido, o que levaria a uma importância extrema de uma retórica que visaria mais a ornamentação discursiva do que o conteúdo logicamente concatenado, gerando uma escrita que também mimetiza essa mesma aparência de ornamento vazio, de escrita rebuscada e difícil, mas apenas em seu invólucro, de sua casca, para seduzir e ludibriar o ouvinte. Nesse sentido, indo além de suas crônicas publicadas nos periódicos, poderíamos entrever movimentos na própria construção da escrita do autor que apontam nesse mesmo sentido, como se sua ficção buscasse de alguma forma solapar a ordem lógica dos argumentos por meio de um questionamento com relação ao uso dos conectores lógico-argumentativos. Isso porque quem olhar de perto os manuscritos de Zoe Jacó, e aqui me detalhei só nesse manuscrito, poderá perceber uma constante preocupação da escrita machadiana em reescrever e burilar tais elementos. Então, eu trouxe aqui um exemplo, não teria tempo de trazer mais, mas esse é um tipo de rasura que a gente vai encontrar repetidas vezes no manuscrito. Então, nesse certo, a redação é a seguinte no manuscrito. Aires opinou com pausa, com delicadeza, com circunlóquios, limpando o monólogo ao lenço de seda, pingando as palavras graves e obscuras, refitando os olhos no ar, como quem busca uma lembrança, e achava a lembrança, e arredondava com ela o parecer. Um dos ouvintes aceitou logo, outro divergiu um pouco, mas acabou de acordo, assim terceiro e quarto a sala toda. Aí ele rasura isso e substitui pelo então fica, um dos ouvintes aceitou logo, outro divergiu um pouco e acabou de acordo. Assim, terceiro e quarto a sala toda. Então, nessa passagem, vemos que, primeiramente, é o emprego da conjunção adversativa mas, pressupõe, então, o estabelecimento de determinada relação entre as duas frases enunciadas, a divergência de um dos ouvintes e a sua sucessiva aceitação.
ações que são colocadas em oposição pela conjunção mas. Em seguida, com a rasura, as duas ideias são apenas adicionadas, com o uso da conjunção e. É como se as ações não estabelecessem mais uma relação lógica de oposição, não apresentassem mais nenhum elo entre si, mas fossem apenas ações sucessivas no tempo, como que naturalmente acontecendo uma depois da outra, de forma que os elementos da sentença são apenas justapostos, colocados lado a lado, poderíamos até mesmo dizer aqui empilhados, pelo discurso que os profere. Então, nesse sentido, esse movimento privilegia a sucessão temporal, e aí temos apenas os fatos sendo elencados no efeito de parataxe, que elimina a responsabilidade sobre o discurso por parte daquele que enuncia, já que o enunciador não vai mais encadear os fatos, não vai mais delimitar de que ordem é essa relação entre o elemento A e o elemento B da frase. Ele não vai mais estabelecer nenhum julgamento com relação ao que ele acaba de dizer, Ele não vai mais desenhar nenhuma relação lógica entre esses elementos ao mostrar os elos entre os fatos ou argumentos. Então ele tira o elo e coloca de uma forma como se fosse natural. Então as coisas se dão assim. Não é o enunciador que está ali construindo aquele discurso, que está ali construindo aquela relação entre uma coisa e outra. As coisas se dão como que naturais, Então há uma naturalização dos fatos, e aí aquele que ouve não vai nem perceber que não tem elo, ele vai somente concordar com aquilo porque é como se fosse natural, E aí que é o problema desse tipo de movimento. Então, assim temos os fatos sendo mostrados como naturalmente sucessivos, sem que o leitor se aperceba da falta de elo entre eles, já que, como diria Costa Lima, o encadeamento proposicional, embora sintaticamente bem estabelecido, é propositalmente solto. Eu não teria tempo aqui de mostrar mais casos em que tal movimento reaparece na escrita do manuscrito, mas percebo que, por sua recorrência em um estado de escrita do romance já bastante avançado, essas rasuras apontariam para uma preocupação constante da escrita machadiana em questionar-se acerca do potencial argumentativo dos conectores, procurando cada vez mais esquivar-se enunciativamente ao rasurar os conectores que melhor delimitariam seu posicionamento com relação à matéria narrada, deixando o discurso e a argumentação mais soltos. Assim, esse aspecto da auditividade brasileira estaria estruturando o próprio discurso literário do Machado, atuando na construção da concatenação lógica da frase. Dessa forma, o aspecto da escrita machadiana, entrevista a partir da auditividade proposta por Luiz Costa Lima, nos impele a repensar não apenas a dicotomia oral-escrito, mas também sua tensão reconfigurada como uma tradição presente na cultura e, portanto, na literatura nacional. A auditividade, além de ser um encontro tensional entre oralidade, cultura e escrita, operando em uma cultura de origem colonial, é o substrato mesmo que nos caracteriza enquanto cultura, delineando uma forma própria de pensar, de ver e de sentir o mundo. Assim, nossa literatura, antes de ser de marca somente oral ou somente escrita, ela é auditiva, ou, dizendo com uma outra crítica literária, Marília do Grande Rocha, ela seria distinguida pelo que se pode chamar de escritas de ouvido, ou seja, por uma literatura que, apesar de igualmente marcada pela tradição escrita ocidental, está em permanente tensão, tanto com esta como com seu substrato oral negaciado, na ambivalência entre falado e escrito, entre escuta e leitura, entre o ouve, de ouvir, e o ouve com H do verbo haver, apontando para o esgarçamento mesmo da tensão existente em nossa sociedade entre letrado e ilitrado. Vou passar a palavra então para Eliana Fittipaldi. Começar aqui agradecendo também ao pessoal convidado da organização, a Academia de Literatura Brasileira, a professora Xavier, e começar falando aqui um pouquinho das linhas mulheres. Essa pesquisa é feita com a orientação do professor João Adolfo Hansen, e ele foca um estudo, sobretudo, retórico de 3 personagens femininas. A Lorelai, do romance Uma Aprendizagem do Livro dos Prazeres, ou Lori, a... Amplia talvez até? Isso. Vamos trocar aqui então, vamos tirar as notas, porque elas foram projetadas, também foram projetadas. Acho que é só aquele para ampliar. Deixa assim. Aí. Deixa assim, obrigada.
Melhorou? Fica melhor? Sim, as notas melhoram. Ah, estava com essas notas, desculpa. A Monique, do conto La Femme Rompue, da Simone de Beauvoir, e a Cléopâtre ou Cléo, do filme, do longa-metragem, Cléo de Saint-Cassette, da Inês Marcado. Então, a minha ideia é estudar esses três eus, como é que eles se articulam, se desarticulam retoricamente, assim como os temas que estão a eles vinculados, não é? Trabalho, a sexualidade, o amor, a família, tudo que vem junto à questão axiológica mesmo. A ideia é estudar de que modo cada um deles promove, por meio de uma educação ou uma deseducação sentimental, uma conciliação ou não com um novo modo de existir e de ser no mundo, não é? E com o conceito de feminino. Verificar de que modo cada um desses eus formula um pensamento filosófico e uma psicologia que vão pôr em xeque os valores da época e talvez até mesmo os de hoje, porque muitos dos problemas que a gente encontra nos anos 60 ainda persistem no nosso século XXI. E o meu objetivo é compreender como é que esse feminino é construído e desconstruído por meio dessas personagens, nas narrativas de que elas fazem parte. Mais especificamente, é verificar como elas próprias problematizam esse feminino, ou seja, como elas se identificam e se desidentificam com os discursos e as imagens que o compõem, a partir da configuração dos elementos e processos retóricos que as instauram, pessoalmente e filmicamente. Para isso, eu vou considerar o termo retórica no seu sentido mais amplo de arte do bem dizer, verbal ou visualmente, em linguagem literária ou cinematográfica, uma arte de nomear e configurar com exatidão e eficácia para convencer, para persuadir, para deleitar e para comover. Bom, eu troco para deixar isso. Começando a falar um pouquinho do romance da Clarice, de 1969, eu vou cronologicamente ao contrário aqui, por alguma razão meio estratégica, mas a questão é que esse livro é considerado como o menor na obra da Clarice, principalmente porque ela o escreveu depois da Paixão Segundo GH, que é uma grande obra-prima, não é? E dá para entender o porquê disso. É que na aparência, é uma historinha romântica, clichêsada, de um enredo muito simples e claro. A professora primária conhece o professor universitário, ele é superior a ela, tem mais conhecimento, e ele vai orientá-la para que ela seja mulher, para que ela se faça mulher, de modo a atender aos desejos dele. E como prêmio ela vai receber uma proposta de casamento. E as personagens, por vezes, são caricaturais, às vezes os diálogos também são meio cansosos, e tem um final feliz, o que é muito atípico da Clarice. Ela nunca faz os finais felizes. Ela própria dizia não gostar do livro, e a crítica se divide em relação a ele. A Vilmares, por exemplo, diz que é um romance falhado, que é surpreendentemente malogrado. E o Heitor Martins, na Folha de São Paulo, foi no suplemento literário do Estado, no ano seguinte, disse que ele é um livro chato, não é? Fala aqui que é uma leitura penosa, que poucos leitores não vão ter vontade de jogá-lo fora em certos momentos, e é verdade. Não que seja penosa, eu não acho penosa, mas eu acho que, às vezes, você, por causa desses diálogos cansosos, né, você fala, pô, Clarice, o que você está fazendo aqui? Né? Mas ele faz uma ressalva, ele diz que é o primeiro romance brasileiro em que a sensibilidade da mulher encontra uma forma de expressão e a afirmação do direito à função do corpo, do seu corpo. E o Benedito Nunes vem e diz que é um romance de romances. E o Benedito Nunes, é óbvio, não é um crítico que se desperta, não é um grande crítico. Então vamos nos perguntar também por que é que essa crítica discorda tanto. Eu vou continuar aqui. É que nós temos que ler a aprendizagem muito sutil, trabalhando para além da neutralidade do narrador e desconstruindo o próprio formato do romance de folhetim e propondo uma leitura reversa, quase feminista, mas mais do que isso. Né? A questão do humano está aí muito, muito profunda. A aprendizagem da Lauren, na verdade, é uma desaprendizagem. É o despojamento de concepções que ela e o seu companheiro Ulisses, os nomes são motivados, não é? Como uma paródia da Odisseia, mantém acerca de si mesmos e do que é o feminino. E a tomada de consciência do seu desejo para viver a experiência amorosa na totalidade. Trata-se de uma crítica não apenas a um modo de se ver a mulher e o homem dentro de uma sociedade conservadora, mas, principalmente, é um modo de como tradicionalmente se vê essa mulher, não é? Como é que se
forma essa mulher, de como se escreve para essa mulher. É uma crítica também ao modo de se ver o amor em uma sociedade burguesa. Então, ela vai parodiar vários estilos escriturados, tidos como masculino e feminino. Nós temos que entender que tudo isso que nós estamos lendo como um romance de mocinha, como diz um importante crítico, é uma ironia bastante grande. Ela está usando a própria forma para criticar essa forma, não é? Então ela vai misturar o sério cômico, o kitsch, o elegante, ela vai misturar o simples e o pretensioso, o sublime e o trivial. É bem híbrido, ele trabalha com essas questões que são muito modernas, né? E trata-se então de uma aprendizagem também da escritura, porque eu vejo esse romance como altamente experimental. A gente já vê uma ironia no título, não é uma aprendizagem ou o livro dos prazeres, ele tem umas ressonâncias bíblicas, mas dá a ideia de um manual do sexo, né? Essa coisa de livro dos prazeres. Só que não tem nada disso, ele indica uma jornada escura da alma. É uma jornada que vai passar por mitos arcaicos, pelo Antigo Testamento, a ideia de Deus, conceitos filosóficos e psicológicos, né? E em meio a tudo isso, a experiência, inclusive dolorosa do corpo e dos sentidos, né? Diante de fenômenos, contingências da existência. Então a Lore vai empreender toda uma jornada de transformação impulsionada pela atração que ela sente por um homem e por sua dor de existir. Como é que é essa trajetória? Não é? Entre a vírgula que inicia o livro e os dois pontos que ele põe, enfim, a protagonista vai percorrer uma verdadeira odisseia. E às avessas, porque na verdade é ela quem vai parte para a aventura e é o Ulisses quem vai esperar. Ela vai empreender essa odisseia para se tornar aquilo que é. Aí a gente já vê a ressonância do Nietzsche, né? E numa trajetória caracterizada por avanços e retrocessos. Só que cada vez que ela retrocede, ela, quando avança de uma maneira enriquecida e ampliada. É como se ela fosse por espiral, né? Avança, retrocede, mas vai abrindo essa espiral nessa trajetória. Nessa odisseia, ela vai partir do simulacro de si, da sua negação da dor, do nome apocopado, né? Glory, tudo, a gente tem aqui uma redução. Ao invés do processo de adjunção, a gente vai ter o da supressão, né, retoricamente. Do que ela não sabe, do que ela não é, do que ela não faz, ela parte sempre da lacuna. E ela vai assumir, no final, um eu significante, que é capaz de deslizar de um significado para outro a todo momento. Aqui também entra um pouquinho o Deleuze com a sua teoria do equilíbrio, né? Eu ainda estou trabalhando em tudo isso. Ela está em processo de constante desaprendizagem. Ela aprende e desaprende. Aprende um modo muito conservador, né, de se encarar o feminino, e vai aprendendo um novo feminino. Isso é o método, é o da vivência direta do real, por meio da percepção. Quer dizer, também algo a ver com a fenomenologia, né? O Merleau-Ponty estava em voga na época, e eu não sei quanto a Clarice conhecia de tudo isso. Mas alguma coisa ela deveria ter percebido. O Merleau-Ponty diz que o mundo é aquilo que nós percebemos, não é aquilo que eu penso, mas é aquilo que eu vivo. E nisso, embora os dois, ele e Nietzsche não se conversem muito, aqui parece que as duas teorias coincidem, não é? Nesse modo aqui de se encarar a experiência. Porque o Nietzsche também falava que a consciência só afasta o homem se ela não... Porque nós temos sempre os nossos pré-conceitos, né? Que seja a nossa autoimagem, não a imagem dos outros, que os outros fazem de nós, e a consciência não leva ao conhecimento. É a vivência mesmo. Então, como formar-se mulher, ou fazer-se mulher, não sei como dizer da Beauvoir, é uma tarefa que inclui seu oposto, não é? Desformar-se, deformar-se. E como isso aqui só é possível por meio da linguagem literária, cabe verificar nessa pesquisa como é que a Lore, nesse modo de aprender, apreendendo, vai se deformando, se desformando, se reformando. Né? E aí, para dizer tudo isso, o livro vai criando novas formas de linguagem para promover esses deslizamentos do instituído. Entre outras coisas, me interessa muito verificar como é que a Clarice, né, que recursos verbais ela vai utilizar, já que ela diz não conhecer as teorias filosóficas e psicológicas da época. Ela não conhece, diz ela, né, o Freud, o Lacan, suficientemente, e esses teóricos todos, certo, o Lacan, que já estava com uma teoria bastante desenvolvida, mas a gente percebe que tem muita coisa aí. Então, de qualquer modo, ela está criando uma linguagem para expressar tudo isso.
Algo já vai saltar aos olhos em uma comparação a priorística. A Lore é muito mais descontínua, mais polifônica, mais apreensível do que a Monique e a Cleo. Bom, eu estou tentando resumir aqui uma apresentação de 2 horas que eu já fiz desse trabalho em 20 minutos. Vamos ver se eu consigo. Vou falar um pouquinho agora do La Femme Rompue da Simone de Beauvoir. Eu encaro como conto, embora muitos falem em novela, porque eu me apoio na ideia da unidade de ação, para falar dele. Eu acho que ele é um embrião, sim, de romance, mas eu o encaro como conto por causa da unidade de ação. Bom, se a Lore, ao iniciar uma relação amorosa que lhe parecia verdadeira, quer impor a si mesma um processo que afirma a autenticidade do seu eu, porque ela se teme perder nessa relação, a Monique de La Femme Rompue vai dar esse sentido inverso, né? Ela vai caminhar no outro sentido. Quando ela vê uma relação que se revela falsa, né? Ela está numa relação que se revela falsa, ela se apega a essa relação e tenta persistir na falsidade. Já madura, essa mulher vê o seu casamento ruir com a entrada em cena de uma rival. Bom, ela é defrontada com a sua opção de vida, não é? Que vinha consistindo em renúncia a uma profissão, maternidade em tempo integral, dedicação ao marido, e ao marido que já não quer mais saber dela. E, em momento nenhum, ela vai questionar essa opção de vida. Ela acha que é isso mesmo, né? Os modelos de mãe, de esposa ideal, ela não questiona isso. Como resultado, ela vai se desorganizar totalmente. Mas a tal modo que ela vai quase enlouquecer. Ela deixa de comer, ela começa a definhar e vai ficando meio doida. Só num nível ainda, ela tem um mínimo de organização, que é o da escrita, porque o conto é organizado em forma de diário. Né? Ela escreve um diário. E a partir da leitura das suas próprias observações, que ela pode vir a criar esse espírito crítico em relação a si mesma, né? E se estruturar como sujeito, né? Na medida em que ela mesma se permite isso. Então, a despeito do auto-engano, da má fé com que ela encara a sua situação, a sua própria escrita pode ser uma salvação para ela. Tudo isso está lá nas suas palavras, que ela pode ler criticamente ou não, e utilizar como uma plataforma para ultrapassar a porta fechada que termina o conto. Ela, o último trecho, sinto muito ser um spoiler aqui para quem não lê, mas ela está diante de uma porta fechada e ela diz isso. Uma porta fechada, qualquer coisa que espreita atrás, ela não se abrirá se eu não me mexer. Jamais. Parar o tempo e a vida. Mas eu sei que me mexerei. A porta se abrirá lentamente e eu verei o que tem de trás. É o futuro. Implacavelmente. Estou no limiar. Só existe essa porta que espreita atrás dela. Tenho medo. E não posso chamar ninguém por socorro. Tenho medo. Então ela está paralisada diante dessa porta e a maior parte dos críticos, aliás, eu não li nenhuma crítica que diga que ela vai ultrapassar o seu problema. Todos a veem como uma mulher que fracassa. E eu não encaro assim por causa deste trecho, não é? Mas eu sei que me mexerei. A porta se abrirá lentamente. Ela não tem opção, ela vai ter que se desenvolver a partir de toda essa experiência. Bom, falando agora um pouquinho da Cleo, eu não sei se vocês conhecem, se já assistiram ao filme da Varda, acho que o primeiro filme da Nouvelle Vague, que ainda nem era constituída como Nouvelle Vague, ele estreou em abril de 1962, foi filmado em 1961, indicado a Palma de Ouro no Festival de Cannes, e recebeu o prêmio de melhor filme do Sindicato Francês dos Críticos de Cinema. É uma referência, mesmo como uma grande obra de arte, embora não pareça tão pouco. A gente olha e parece um filme superficial, de uma mocinha que está flanando por Paris, mas é bem mais do que isso. Diferentemente da Lore e da Monique, cujas jornadas se impulsionam pelo desejo de manter uma boa relação com seu par amoroso, aqui vai haver outra questão. A Cleo vai se ressignificar em função da iminência da doença e da morte. Esse título também contém uma ironia, porque a expressão de 5 à 7 em francês, né, das 5 a 7, indica aquele momento em que os amantes clandestinos se encontram para as suas práticas sexuais. É bem nesse período. Então, quando nós vemos o filme, a gente pensa que é uma história de adultério, de amor, mais um romancezinho cor-de-rosa. E não é bem isso, não, porque nesse período, para Cleo, é a espera de um resultado de uma biópsia. E ela está muito agoniada, muito angustiada, e ela quer saber se ela vai viver ou morrer. Aliás, o filme é feito em tempo real, né? Ele leva 1h30,
Depois a gente discute, se vocês quiserem, a respeito dessa última meia hora. Mais 5 minutos? Bom, se a Monique é tipificada na qualidade de esposa, mãe, dona de casa, a Cleo também se apresenta como mulher clichê, mas a ela antípoda, né? É uma jovem cantora em ascensão, ela é bonita, vaidosa, vive rodeada de luxo, e ela é muito admirada. Os homens olham para ela e ela gosta dessa admiração. É uma atriz, é uma persona fabricada. Só que no temor da doença fatal, ela perde a confiança no elemento que é a estrutura, que é a beleza, e o estranhamento passa a marcar tudo o que a rodeia. Ela vai ver o mundo como um espaço de crise, em que a sua imagem se desdobra anabismo, como a gente diz, né, em abismo, e também se fragmenta. Ela vai se fragmentando muito ao longo do filme, até que ela própria entre, se desdobre no abismo das suas emoções, né? Nesse mundo teatralizado que ela vive, a angústia dela é muito verdadeira, só que ninguém a leva a sério, porque ela sempre foi muito caprichosa, muito histriônica. Então ela sofre por causa disso. Até que num momento de muita carga emocional, ela se percebe prisioneira da sua máscara. E aí ela faz a escolha fundamental da trama, que é sair desse mundo artificial e tratar de empreender também ela a sua odisseia pessoal. Ela vai se despir dos aparatos da feminilidade, a gente vai ver aqui uma peruca que usava na época, né? Uma máscara simbólica, usava um negligê branco muito bonito, ela vai colocar um vestido preto, neutro, e vai enfrentar aí um périplo sozinha pela cidade de Paris. E confrontar o mundo dessa vez só com o seu medo. Esse périplo vai durar, então, 1h30, né, que é o tempo do resultado da biópsia e do tempo da filmagem. Não da filmagem, mas no tempo da diegese, o tempo em que decorre o filme. E nesse exíguo tempo cronológico, mas muito intenso de experiência, ela vai falar pelas coisas de Paris, e tudo que ela vir, o que nós virmos com ela, vai colaborar para catalisar uma experiência de enfrentamento da morte e situá-la como um ser no mundo. Essa imersão no mundo por meio dos sentidos tem muito paralelo com a que é empreendida pela Lore, mas a linguagem cinematográfica vai torná-la muito mais imediata para nós, não é? Já que não passa pela formulação conceitual da palavra. A câmera vai se colar ao corpo da Cleo e acompanhar esse planar, e nós também colados ao corpo dela, vamos, por uma técnica de traveling, que metaforiza essa errância, vamos ver que ela é incluída nas cenas que vê. E isso é muito similar ao fluxo de consciência na narrativa escrita. E vamos acompanhar as percepções, emoções, enquanto ela desaprende o uso da máscara e aprende a ser sujeito de si. É uma nova posição do sujeito em relação ao objeto, não é? Ela é uma consciência ambulante, ela é uma percepção ambulante. A cada interação, ela vai deixar de olhar narcisicamente para si, que ela via na frente do espelho, e ela vai passar a olhar o outro. Ela vai passar a ver ao redor de si. E ver, além das suas inquietações, né, tudo o que acontece no mundo. Vejam que aqui ela não está em primeiro plano, ela está já no segundo plano da filmagem. E é no seu encontro com um desconhecido, o Antoine, aqui também os nomes motivados, não é? Porque ela escolhe o nome artístico de Cleópatra, né? E ele é o Antônio. É um soldado em licença prestes a voltar à Argélia, e é com ele que ela vai desaprender um jeito de viver que a objetifica. Ele está em contato direto com a morte, o conflito interno, porque ele está lutando numa guerra com a qual ele não concorda. E é o único capaz de perceber a angústia da Cleo. Então, vai ocorrer entre eles uma conexão muito simples, muito espontânea e natural, que ela nunca tinha com ninguém, né? E diante da qual ela vai se despir, enfim, da imagem fabricada de Cleopatra, Victoire, e vai assumir o seu nome verdadeiro, que é Florence. Aí tem toda uma alusão de Sartre, tem um trecho lindo que fala de Florence, né, do nome. E ela vai aprender agora, primeiro ela é olhar, agora, depois ela passa a olhar. Agora ela vai aprender que o olhar é troca, não é? E que a beleza, mais do que uma fabricação estereotipada, é a espontaneidade. Ela vai passar a encarar com maturidade. O diagnóstico é câncer, sim, ela precisa de tratamento, mas ela está na trajetória de uma vida fria, promovida com mais significado. O filme vai terminar com o casal olhando para a câmera, para nós, né? Os dois olhando para nós e olhando um para o outro, numa atitude muito equivalente aos dois pontos do que terminam o romance da Clarice e ao olhar que Monique lança a porta fechada, não é essa interação. São sinais que indicam a continuidade da história dessas pessoas, que são fictícias, sim, mas ainda assim pessoas, como projetos sempre incompletos em suas possibilidades,
deixando claro que as 3 narrativas só as apreendem em determinado período de um trajeto que já se vinha desenrolando e que ainda vai ter prosseguimento para elas, como o processo de aprendizagem e desaprendizagem ultrapassa o fim do discurso. Eu não sei como é que está, já esgotou? Então eu deixo as conclusões caso alguém queira perguntar a respeito delas e ficam as 3 obras aqui para vocês. Muito obrigada.